Você está na TV Mundo Maior e começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre o panorama atual das células-tronco. Olá, sejam bem-vindos ao Ciência e Espiritualidade de hoje, aqui na TV Mundo Maior. Nós vamos abordar um tema que, de novo, é a questão das células-tronco, porque existe uma polêmica entre o meio espírita e na mídia, de uma maneira geral, uma polêmica que a gente sabe que existe, mas que não deveria existir, porque nós temos que partir do princípio de que o homem é um fim em si mesmo. Ou seja, é inadmissível, na nossa opinião, e acredito que pela própria doutrina cristã e a doutrina espírita, que nós utilizemos o sacrifício de algumas pessoas para trazer o benefício de outras, independente do número de pessoas, né? Se uma pessoa voluntariamente sacrifica por outra ou outras, isso é uma questão pessoal, é uma questão individual. Mas nós não podemos, não devemos infligir a algumas pessoas, principalmente aquelas que não podem opinar, um sacrifício, mesmo que esse sacrifício traga benefício para outras tantas pessoas. Esse posicionamento ético eu julgo fundamental no momento em que nós vamos passar para as considerações técnicas e depois emitirmos uma opinião a respeito do uso das células-tronco embrionárias. Hoje o Ciência e Espiritualidade traz a doutora Alice Teixeira, que é uma líder nas pesquisas com células-tronco no Brasil e que vem nos esclarecer um pouquinho mais sobre os aspectos éticos desse tipo de pesquisa. Vamos à entrevista. Então, para falar sobre célula-tronco, estou com a doutora Alice Teixeira, que é livre docente da Unifesp e também uma pesquisadora do IPCtron, né? Sim. Bom, você já está acompanhando, né, toda essa movimentação das células-tronco desde o início, né? Desde quando começaram as primeiras polêmicas sobre os usos da célula-tronco adulta, embrionária, qual seria melhor, qual não seria melhor. Bom, depois de todo aquele debate inicial, né, como que está o uso das células-tronco embrionárias hoje? As células embrionárias hoje não deram resultado até hoje, né? Até agora não temos nenhum resultado positivo. Temos resultado negativo, por exemplo, em fevereiro do ano passado, foi publicado lá um trabalho de Israel que atenderam um menino que na Rússia eles haviam injetado célula embrionária humana para tratar uma doença neurológica e ele apresentava no local de injeção um tumor na medula espinhal e tinha aparecido também um tumor no cérebro. O tumor da medula espinhal foi extraído, mas o cérebro continua lá crescendo, né? E os russos já haviam feito umas aventuras semelhantes, mas há alguns anos atrás, lá por volta de 2005, 2004, em que eles foram querer tirar rugas do paciente, injetaram célula embrionária e a consequência foi que no local onde foram injetadas essas células embrionárias apareceram uma porção de caroços, que eram os teratomas, os tumores, né? Que a gente de caráter embrionário, que a gente chama de teratomas. Certo. Então, muitas dessas pesquisas que foram iniciadas com as células-tronco embrionárias acabaram se transformando em células cancerosas, né? Sim, se transformam. Só que esse resultado, né, não é claro para a população, né? É meio que escondido. Pois é, foi escondido por causa de uma ideologia. O próprio James Thomson, que foi o primeiro a desenvolver uma cultura de células embrionárias humanas, não está mais trabalhando com isso. Né? E ele foi para Santa Bárbara, atualmente está trabalhando com células de pluripotência induzida, que foi uma descoberta dos japoneses, o Dr. Yamanaka, lá de Kyoto. E no mundo todo, nessas células também de pluripotência induzida, elas são semelhantes às células embrionárias e, portanto, elas são cancerígenas. Isso daí era uma coisa que a gente já sabia, era um fato que a gente já sabia, que elas tinham caráter cancerígeno já há muito tempo. Que o Dr. Shirley, né, que havia estudado essas células embrionárias, ele já havia afirmado que ela não era uma célula-tronco, que ela era uma célula com característica cancerígena.
Bom, muito se fala hoje sobre a utilização das células encontradas no cordão umbilical. Sim. Né? Quais são esse uso, né? É um uso mais recomendado? Sim, porque as células atualmente a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de tratar de moléstias do sangue com um transplante de medula. Porque você precisa de tirar da medula 100 mililitros, né, de tecido, que é um tecido líquido. E então agora com o cordão, a sangue do cordão umbilical, é muito mais fácil, né, de você obter isso. E por outro lado, agora se intensificou o estudo de como é que você pode aumentar o número dessas células. E elas também, devido ao fato de que elas são muito primitivas, o sistema imunológico não as ataca. De modo que, às vezes, você pode fazer um transplante num paciente que tem 60% de homologia com essas células sem ter uma reação imunológica, que é a chamada doença do hospedeiro, né? Então, nesse caso, nessas células do cordão umbilical, elas não servem só para aquela pessoa, mas sim para outras pessoas também. Pode servir para outras pessoas também, né? E depois, atualmente, também estão verificando que não só essas células que são obtidas no sangue do cordão, mas no próprio cordão, na veia do cordão, e uma outra estrutura que tem lá, que a gente chama de geleia do Orton, também tem células tronco, né? E que vêm sendo utilizadas agora para tratar de outras doenças degenerativas, né? E pelo fato delas serem então primitivas e melhor aceitas pelo nosso sistema imunológico, você pode fazer transplantes heterólogos. Com muito mais segurança, então. Com mais segurança. Tá certo, então. Doutora Alice, a gente vai fazer um breve intervalo e nós voltamos já já.